Queridos, nobres, ilustres, preclaros e diletos, amigos, irmãos, ouvintes, mais uma vez, voltamos a estar juntos e desta feita, do dia 2 de agosto de 2020, na capital bandeirante, mormente no bairro do Tatuapé, Zona Leste, em São Paulo, para verbalizar, retratar algo de suma relevância da gloriosa, bendita, inerrante, majestosa, inigualável e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus, bússola que norteia as nossas vidas. Hoje estaremos falando do seguinte tema: a razão pela qual muitos não conseguem encontrar a paz. Está baseado no texto bíblico, no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 8 a 10, onde versa da seguinte maneira: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Deste dia memorável, aonde os relógios marcam 19 horas e 28 minutos, e a temperatura, os termômetros marcam 16 graus. Queremos enfatizar algo glorioso sobre a paz. Como encontrar a paz? As nações se degradiam para encontrar a paz. As grandes potências vivem a se dando armistícios para encontrarem a paz. E nem sempre encontram. No Ocidente, o Oriente Médio, podemos assim dizer que é quase um barril de pólvora a explodir a qualquer momento, e lá já anda explodindo. Porém, nós vamos considerar algo substancial da palavra de Deus no decorrer das nossas palavras, que será de relevância para as nossas vidas. Nós, frequentemente, encontramos pessoas que nos dizem que não podem encontrar paz com Deus. Eles têm sido convidados a crer no Senhor Jesus, mas não compreendem o mandamento e, enquanto pensam que estão lhe obedecendo, eles são realmente incrédulos e, portanto, perdem o caminho da paz. Quantos que, em vez de encontrarem-se, se perdem? Primeiro, algumas tentativas são inúteis. Eles tentam orar, mas suas petições não são respondidas e as suas súplicas não lhes trazem qualquer conforto que seja, pois nem a sua fé, nem a sua oração são aceitas pelo Senhor. Tais pessoas são descritas por Tiago, no 3º versículo do capítulo diante de nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Assim se expressa o escritor sagrado. Não podemos nos contentar em ver os perdidos nessa miséria e, portanto, nós nos esforçamos para confortá-los, instruí-los, uma e outra vez, no grande preceito evangélico: creia e verás a glória de Deus. Em terceiro lugar, ademais, assim como via de regra nada recebem,
também ficam numa condição insatisfatória. Eles nos asseguram que creem em Jesus, mas não vemos neles qualquer dos frutos da fé. Nem podem dizer que tiraram algum benefício espiritual da fé que professam. Em segunda instância, esclarecimento necessário. Se faz necessário esclarecermos alguns itens. Vamos tentar mostrar neste momento a certas almas inquietas por que não obtêm a paz e que devem ser trazidos pelo Espírito Santo antes que possam afirmar que estão salvos em seus capítulos anteriores. Tiago lhes chama de meus irmãos e ainda meus amados irmãos. Veja o carinho do apóstolo. Ele não desenha qualquer linha demarcatória quando depois se dirige a eles como pecadores, cujas mãos devem ser limpas e, como pessoas de mente nobre, cujos corações devem ser purificados. Eles eram ambas as coisas. Eram declaradamente irmãos e irmãs, mas eram de um coração impuro para com Cristo. Seus corações estavam divididos entre o amor ao pecado e a esperança da salvação. Não vamos, portanto, levantar questões pessoais ou tentar discriminar onde a certeza é difícil de ser alcançada, mas vamos falar de caracteres suspeitos em determinar se eles eram realmente crentes ou não. Requisitos necessários para a paz é o terceiro item da nossa mensagem. Para alcançar a paz de Cristo, ouçamos primeiro o mandamento abrangente. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Pela iluminação anterior do Espírito, muitos manifestam que não têm se sujeitado a Deus. Cobiça, inveja, contenda, discórdia, ciúmes, ira, todas estas coisas declaram que o coração não é submisso, mas permanente, fortemente obstinado e rebelde. Há algumas pessoas para as quais a própria ideia de submissão é de mau gosto. Eles não se submeterão a ninguém, mas desejam ser seus próprios deuses e uma lei para si mesmos. Portanto, sujeitai-vos é uma palavra irritante para eles. Eles dizem em seus corações: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? A falta de submissão se submete a Deus com sinceridade. O trabalho da graça é iniciado e quando se submete perfeitamente, o trabalho está completo. Mas para isso, a divina graça deve exibir seu poder, pois o coração é obstinado e rebelde. Em quarta instância, o perigo da oposição a Deus. A cicuta do pecado é uma erva daninha ou planta venenosa maléfica que cresce nos sulcos da oposição a Deus que o diabo cava nos corações com seu arado. Contudo, Deus é maravilhoso e, quando o Senhor tem o prazer de transformar os corações dos opositores à obediência de sua verdade, é o início da salvação. Na verdade, isto é o alvorecer da própria salvação. Submeter-se a Deus é encontrar descanso. O governo de Deus é tão benéfico que ele deveria ser prontamente obedecido. Ele nunca nos manda fazer o que a longo prazo possa ser prejudicial para nós, nem mesmo ele nos proíbe qualquer coisa que não seja para a nossa vantagem real. Nosso Deus é tão bom, tão sábio, tão cheio de presciência, amorosa, que é sempre para o nosso melhor interesse, que ordena a seguirmos a sua liderança. Em quinto lugar,
Deus é justo e grandioso, não tem interesse em nos tratar mal. Amado e amada, o Senhor é grande demais para ter qualquer necessidade de tratar injusta ou asperamente as suas criaturas. De fato, Ele é tão grande que não pode desejar qualquer vantagem pessoal em seu governo, embora muitos não entendam isto. Embora muitos não compreendam isto, é loucura abandonar o serviço honroso do grande rei para tornar-se escravo de Satanás. Quem dera que os homens submetessem a Deus e estivessem dispostos a serem abençoados. Uma fé morta não salvará ninguém, nem sequer a tão boa quanto a fé dos demônios. Mas eles creem e tremem. E esses homens acreditam que de uma forma que os torna de bronze, em sua iniquidade, lê do engano, meu amigo. Pior que alguns, quando descobrem, já é tarde demais. Mas eu quero lhe informar, nesta oportunidade, impelido pelo Espírito de Deus, que as portas da graça, ou a porta da graça, está escancarada para aqueles que desejam e adentrem por ela, ou aqueles que quiserem adentrarem por ela, para realmente resolver a sua situação e alcançar a paz verdadeira. Jesus disse: eu vos dou a paz, ou eu vos deixo a paz. Não vos dou como o mundo a dá. A paz do Senhor é uma paz diferente. Nós, os crentes em Jesus, principalmente os pentecostais, quando encontramos os irmãos, costumamos dizer: a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus. Há uma denominação que diz a paz de Deus. Nós damos porque temos a paz. Então, a nossa saudação é genuína, segundo a Bíblia, a gloriosa palavra de Deus. Sexto lugar, o significado da salvação e submissão. Como é isto? Vamos considerar. Salvação significa ser salvo da dominação do eu e do pecado. Salvação significa estar sendo transformado por longo tempo à semelhança de Deus, sendo ajudado pela graça divina para chegar a esta semelhança e viver segundo a mente e a vontade do Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus! A submissão a Deus é a salvação que pregamos e não uma mera libertação do fogo eterno, mas livramento da atual rebelião, a libertação do pecado, que é o combustível desse fogo inextinguível. Aqueles que forem para o inferno, para o lago de fogo ardente que a Bíblia esclarece muito bem, nunca se extinguirá aquela chama eterna no fogo da perdição. Deve haver conformidade com as leis eternas do universo. E de acordo com estas, Deus deve ser o primeiro e o homem deve curvar-se a ele. Nada pode estar certo até que isso seja feito. Se essas providências não forem tomadas, estaremos batalhando ou trabalhando em vão. Uma pessoa que não é submissa a Deus não é salva. É a Bíblia quem nos esclarece isso. Ela não é salva da rebelião, não é salva do orgulho. Ela ainda, evidentemente, é uma pessoa não salva. Não importa o que possa pensar de si mesma. Não há salvação, querido. Não há salvação, querida, longe de Cristo Jesus, que entregou a sua vida, morrendo no Calvário, naquela cruenta cruz, para ganhar o resgate das nossas almas. No homem salvo, existe e deve haver uma submissão total e incondicional à lei de Deus. Ele deve consentir com a lei que é boa, aleluia, com a lei que é maravilhosa, com a lei que é fidedigna de crédito. Se a sua mente tem feito até agora objeções contra a lei, esta luta deve terminar, pois é impossível que você possa estar certo
quando você briga com a lei da justiça. Aqui, nesta vida terrena, quando você discorda, quando você briga com a lei da justiça, você sofre os rigores da lei. Você paga um alto preço. Uma pessoa salva se deleita na lei de Deus, segundo o homem interior. E ele diz que a lei é santa. Embora ele chore quando acrescenta, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Isto acontece com aquele que é salvo. Oh, gloriosa salvação que nos alcança através da fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A graça trabalhando no coração traz o penitente a confessar-se culpado por causa do pecado e admitir que a pena da lei é merecida. Você deve se submeter à justiça e à verdade de Deus, ou ele vai resistir a você, como ele faz com todo orgulhoso, com todo arrogante, com todo prepotente. Sétimo lugar, meu querido, a necessidade de submeter-se ao plano da salvação. Mas há uma necessidade? Eu preciso sim, claro que precisa. Uma pessoa que busca a paz deve também se submeter ao plano da salvação. Somente pela graça. Deus encontra o pecador na base da graça. Eu não posso inocentar você. É como se Deus dissesse. Ele parece dizer, mas eu posso lhe perdoar. Eu não posso tolerar a sua negação de culpa, mas se você confessar o seu pecado, eu sou fiel e justo para perdoar os seus pecados e para salvá-lo de toda injustiça e imundícia. É assim que a Bíblia diz. E, em seguida, deve haver uma total submissão a Deus, no sentido de mortificar cada pecado. Inúmeras pessoas oram por misericórdia. Estas pessoas querem misericórdia, mas elas continuam em seus pecados. Como obter misericórdia dessa forma? Estas não podem ser salvas, porque a salvação é a salvação do pecado, e não no pecado. Como podemos ser salvos do pecado se nós somos seus escravos? Se você vir a Deus e clamar, Senhor, livra-me, tem misericórdia de mim, e ainda assim você pratica vícios que Deus condena, como você pode ser abençoado? E como você pode ser salvo? E se continuar a ser desonesto nos negócios, ou mente, ou manifesta um temperamento malicioso, ou irado, na família mesmo é iracundo, ou orgulhoso e cruel, egoísta e mesquinho, como você pode ser salvo? E agora, eu tenho que fazer outra pergunta a vocês que desejam a paz e não conseguem encontrá-la. Vocês se submetem à vontade soberana de Deus na execução de seus próprios providenciais? Ou seja, nas perdas e provações que experimentam. Muitas pessoas têm uma espécie de ressentimento particular contra a providência e se sentam como o profeta Jonas sob a sua aboboreira seca e murmuram. Fazemos bem em ficar irados até a morte? Todos nós conhecemos a Bíblia, a história de Jonas, que foi enviado pelo Senhor para a cidade de Nínive, onde a degeneração era total. E ele fugiu, foi para Tarsis. O navio, passando por uma grande tempestade, quase sossobrou. Mas ele reconheceu que era ele a causa daquela tempestade. Disse, lance-me ao mar. Lançaram ele ao mar. Um grande peixe o engoliu e o levou à terra firme. E Jonas acha uma boboreira naquele sol quente e começou a descansar ali na sombra. Ele era calvo. E quando veio um bichinho, comeu a boboreira secou
e a sua careca começou a esquentar e o sol começou a grelhar-lhe a cabeça. Ele ficou nervoso, ele ficou irado, ele ficou apavorado. E Deus disse: Jonas, você não plantou, você não fez a bolboreira nascer, nem crescer, e agora você está nervoso porque ela morreu? E eu não iria ter compaixão daqueles milhões de almas que estão lá morrendo, sem salvação? Ele abaixou a cabeça, pegou os seus paninhos, pegou os caquinhos, foi pregar o evangelho. E Deus reverteu, eles jejuaram, se humilharam, Deus reverteu, não destruiu a cidade. E Jonas agora ficou nervoso. Eu sabia que o senhor ia perdoar esses miseráveis, por isso eu não queria ir. Tem pessoas, irmão, que se encontram no apogeu da salvação, numa situação privilegiada, e os outros que se lasquem, os outros que se danem, que vão para o inferno. Não, nós somos salvos e fomos chamados para pregar o evangelho. Aceitem ou não, doem quem doer, divulgarmos a mensagem sacrossanta, salvífica, que saíram dos lábios gloriosos do Mestre, aqueles que estão sem entendimento de salvação. E quando o Senhor nos salva, devemos nos regozijar e glorificar, porque Jesus veio morrer, não foi pelos bonzinhos, Jesus veio padecer, não foi por aqueles que não tinham pecado, Jesus veio morrer pelos desgraçados, que estava perdido, sem condições de salvação. Por estes, o meu Mestre Santo, querido, glorioso, sem pecado, veio padecer neste mundo nojento e turbado, sem salvação, mas, aleluia, ele trouxe salvação, ele trouxe solução. Quando Zaqueu estava naquela árvore, só para ver Jesus, naquela figueira, Jesus olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, desce, porque me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Jesus desceu, Zaqueu desceu e Jesus o recebeu gostoso. E disse: hoje veio a salvação a esta casa. Aleluia. Jesus quer entrar na tua casa, meu irmão. Jesus quer estar nas nossas casas, meu amigo. Jesus quer estar conosco e oferecer essa salvação gratuita e gloriosa. Não como muitos pregam por aí. Não, que custa isso, custa aquilo, tem que fazer isso, aquilo. Não, não tem que fazer nada. A salvação já foi paga por Jesus lá no Calvário. Nós somente precisamos aceitar as benesses, as grandes maravilhas de Deus na nossa vida através da salvação e ser alcançado pelas multidões das misericórdias do Senhor. Agora, se é o caso com qualquer pessoa diante de mim, eu lhes diria que deveriam deixar de brigar com seu Deus. Qual pode ser o uso disso? É coisa muito melhor e mais sábia para você fazer amizade com ele e deixar que a sua vontade seja a sua vontade. Glória a Deus! A sua vontade, com S maiúsculo, que é a de Deus, seja igual à sua vontade, com o S minúsculo, que é a vontade pessoal de cada um. Em oitavo lugar, segundo os preceitos. Mas agora, em segundo lugar, tendo assim falado sobre o grande dever da submissão, vamos considerar agora a necessidade de seguir os preceitos. Eu acho que eu não sou suspeito, sem razão, quando eu expresso o receio de que a pregação, que ultimamente tem sido muito comum, é, em alguns aspectos, muito praticada do somente creia e você será salvo. Por vezes tem sido assim, completamente enganadora para aqueles que têm ouvido. Casos ocorrem em que pessoas jovens que continuam vivendo de maneira frívola e leviana, é isto mesmo, no mal viver, e ainda assim afirmam que creem em Jesus Cristo. Quando você os examina um pouco, você acha que sua crença
em Cristo significa que eles acreditam que Ele os salvou, apesar de todos os que conhecem o seu caráter saberem claramente que eles não são salvos. Salvação é transformação. Aqueles que nos cercam têm que ver alguma mudança, alguma transformação em nós para denotar a nossa salvação. Agora, qual é a sua fé? Se não a crença de uma mentira, eles estão vivendo da mesma forma que somente vivem e, portanto, é claro que nunca foram salvos de sua antiga conversação tola, nem de seus maus temperamentos, nem dos seus pecados antigos, e ainda assim tentam convencer a si mesmo que são salvos. Agora, a verdadeira fé nunca acredita em mentiras. Quantas vezes as pessoas mentem para si mesmas, dizendo que são salvas, e não são salvas coisa nenhuma. Quantas pessoas mentem para si mesmas, dizendo que estão libertas, e não estão libertas coisa nenhuma. Portanto, como seria de fato? Não há fé sem arrependimento, exceto a fé que precisa se arrepender, é claro. A fé sem as lágrimas do arrependimento nunca verá o reino de Deus. A versão santa contra o pecado sempre acompanha uma fé verdadeira. Agora observe como o Espírito de Deus, depois de ter ordenado que nos sujeitemos a Deus, passa a mostrar o que mais deve ser feito. Ele, uma brava resistência ao diabo. O Senhor diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O assunto da salvação não é todo passivo. A alma deve ser despertada para uma guerra ativa. Eu devo cair nos braços de Cristo para que Ele possa me salvar, e eu devo confiar nele completamente. E quando eu dependo dele, eu recebo vida. E o primeiro esforço desta nova vida é para atacar com todas as suas forças o adversário de Cristo. E da minha própria alma, eu não devo somente lidar com o pecado, mas com o espírito que fomenta e sugere o pecado. Eu devo resistir ao espírito secreto do mal, espírito maligno, bem como os seus atos exteriores. Mas, diz alguém, eu não posso desistir de um hábito inveterado. Senhor, você pode livrar-se. Você deve resistir ao diabo ou perecer. Mas eu tenho sido assim por muito tempo. Como eu posso fazer? Sim, mas se você realmente confiar em Cristo, o seu primeiro esforço será o de lutar contra o seu mau hábito. E se não é apenas um hábito, nem um impulso, mas seu perigo reside na insistência de um espírito astuto que está armado em todos os pontos e ao mesmo tempo forte e sutil. Você não deve ceder, mas resistir até a morte, animado pela promessa graciosa que ele fugirá de você. Você deve, em nome de Jesus, vencer a tentação, maus hábitos e escapar da escravidão. Se você deseja ter paz com Deus, deve haver uma guerra contra Satanás. Em nono lugar, oração e a Bíblia orientadora eficaz. Tem nada que possa te orientar melhor que a Bíblia. Tem nada que possa nos orientar melhor do que a gloriosa palavra do Senhor, nosso Deus. Em seguida, o apóstolo escreve com muita veemência: aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Aquele que quer, sinceramente, orará muito. A oração é o sentimento de que Deus está presente e o desejo da alma de chegar a Ele, a fim de conhecer a sua influência, o seu amor, sentir seu poder e ser conformado à sua vontade. Esse tipo de oração pode ser continuada pelo poder do Espírito Santo de Deus durante todo o dia. Devemos saber algo disso.
eis que ele está orando. É uma das primeiras evidências de uma alma salva. E se você pensa que por algum ato momentâneo da fé que você acha que exerceu, portanto, você será salvo ou está salvo enquanto seu coração permanece a uma distância. Os corações e voz de espírito vacilante, eles podem fazer isso? Certamente, não por si mesmos, mas ainda assim, para ter paz com Deus, deve haver também a purificação do coração, para que deixe de ser vacilante. Aquele que foi salvo deve procurar isto com todo o seu coração. Livre-se do seu olhar malicioso para a impureza, do olhar de prostituição, de lascívia, fornicação, e do olhar que persegue ganho imundano, porque até que clame com todo o coração ao Altíssimo, ele não irá lhe ouvir. Convém saber que, se não esvazia o coração totalmente do mundanismo, o Senhor jamais ouvirá. Quando você disser como Davi, meu coração e minha carne clama pelo Deus vivo, você deve encontrar o Senhor. Quando você parar de tentar servir a dois senhores e sujeitar-se a Deus, somente a Deus, ele irá abençoá-lo, mas não até então. Creio que isto toca o centro do mal em muitos desses corações que não conseguem alcançar paz. Eles não desistiram do pecado, buscam salvação de todo o coração. Então o Senhor nos manda: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Lamento dizer que tenho encontrado pessoas que dizem: eu não posso achar a paz, eu não posso chegar à salvação, e falam de modo muito lindo nesse sentido. Mas, no entanto, do lado de fora desta estão rindo umas com as outras, como se fosse questão de diversão. O dia do Senhor é gasto em vão, em ociosa e frívola conversação. Toda a questão parece ser um mero esporte. Alguns convertidos parecem saltar para a religião como as pessoas fazem num trampolim da piscina. Saltam para fora de novo e muito rapidamente. Nunca pesam o assunto. Eles não têm nenhum pensamento, nenhuma tristeza de pecado, nenhuma humilhação diante de Deus. Pare com o riso se você não é salvo. Em nome da decência, pare este riso. Pare de escarnecer. Por que rir? Enquanto o risco de ser perdido soa para mim tão medonho e tão sombrio como se os demônios do inferno fossem ao teatro criar uma comédia na sepultura. Que direito você tem de rir enquanto o pecado não é perdoado, enquanto Deus está irado com você? Seja sério. Comece a pensar na morte, no juízo, na ira vindoura. Se você é salvo, sua mente fica solenemente impressionada com as realidades eternas e você é sério sobre estas questões de vida e morte. O próprio pensamento de dores pelo pecado. E desde que você se encontra com ele em sua vida diária, você tem motivo de humilhação diária e de estar aflito por causa disso. Muitos, eu temo, não conseguem obter a paz, porque brincam com isto, como se fosse um jogo para meninos e meninas, e não algo para o coração e o espírito darem a devida consideração. Na presença de Deus, você tem que se humilhar, como isso eu fecho. Com isso, eu concluo, deve haver uma profunda prostração e humildade de espírito diante de Deus. Espero que com estas palavras o Senhor possa falar ao seu coração e você possa cair em si e se voltar para Ele e alcançar a verdadeira paz da sua alma. Paz que excede todo o entendimento. Vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, mais uma vez fomos tocados pelo Teu Espírito para ministrarmos a Tua palavra. Senhor, alcança agora o meu ouvinte, o meu irmão, o meu familiar, adentrando, Senhor, no cerne dos seus problemas, adentrando no seu lar, adentrando nas viagens onde eles estiverem,
adentrando em qualquer lugar, seja num presídio ou seja num leito hospitalar, até mesmo num TI. Senhor, resolva, entre com soluções, porque o Senhor é o Deus das providências, o Senhor é o Deus das soluções, é o Jeová Rafá, o Deus que cura, e o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Eu te louvo, eu magnifico, eu glorifico, eu exalto o teu nome, porque o Senhor tem nos dado a inspiração do teu Espírito e o privilégio e oportunidade de ministrarmos a tua palavra. Alcance agora, Senhor, os meus ouvintes. Alcance agora aquele que estiver, Senhor, ouvindo e visualizando este vídeo, ou que no futuro venha visualizar, que possa ser tocado por ti. E a paz, que excede todo o entendimento do homem e do mundo, possa alcançá-los, ó Pai. Amém. Meu irmão, meu amigo, meu camarada, meu ouvinte, meu brother, olha, espero que você medite sobre a paz. Todos os meus inscritos, eu gosto de terminar, Shalom Aleichem, a paz seja convosco e que essa paz esteja com você. Shalom Aleichem, não deixe de curtir, não deixe de deixar o seu like. E obviamente, se não se inscreveu, se inscreva aí. Você é meu amigo, meu brother, meu irmão, meu camarada, meu friend, viu? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, que Deus possa quebrar todo o laço do inferno, desestruturar os planos malignos contra a sua vida e contra a sua família, e possa te fazer prosperar, prosseguir com a cabeça levantada, descedentando a tua alma no ribeiro de Deus, como diz o Salmo 110, pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá com a cabeça levantada. E que esta paz e gloriosa paz esteja no teu coração e na tua vida. Amém. Amém. Um beijo no coração do pastor José Fernandes.